Fala pessoal, professor Lucas aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o tema da redação do Enem 2020. Bem, como vocês sabem, o tema da redação do Enem era um tema que não era muito esperado, mas é um tema que muitas pessoas se prepararam porque ele pertence ao eixo da saúde. É um eixo temático que envolve muitos assuntos, um deles é a questão da saúde mental, e como você já sabe, você que fez a prova do Enem, o tema da redação foi o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Então, como você pode ver, essa palavrinha-chave chamada estigma atrapalhou o raciocínio de muita gente, porque é uma palavra assim que nem todos conhecem o significado dela. Então, a palavra estigma, ela acaba muitas vezes dando um trabalhozinho para você entender ela, para quem não sabe o que é, o que significa, né? Porque é uma palavra que não é muito comum, não é muito usual, mas que pelo contexto do tema dá para você entender um pouco, dá para você tirar noções básicas do que se trata, do que pode ser, né? E os textos bases, se você leu bem, lá tinha alguns assuntos bem interessantes que ajudavam a explicar sobre o que era aquele tema, sobre o que o tema discorria, sobre o que o tema abordava em si. Então, esse contexto sobre a questão de doenças mentais é um tema bastante interessante porque aborda muito a questão da inclusão social. Porque você sabe que numa sociedade democrática, numa sociedade onde os direitos dos seres humanos são prioridade, a lei resguarda, existem políticas de inclusões sociais. Então você pode ver que isso é algo resguardado por lei. Não é algo que um tema banal, um tema que vamos resolver falar disso. É um tema que a lei previamente já prevê como sendo um direito do ser humano. Como, por exemplo, nós temos dentro desse eixo temático chamado aí a questão da saúde, esse problema de pessoas que têm distúrbios mentais ou depressão, ou pessoas que têm algum tipo de esquizofrenia. Então esse tipo de pessoa afetada por esse tipo de doença são pessoas que são excluídas basicamente dos círculos sociais. As pessoas veem com maus olhos, as pessoas criticam, as pessoas falam mal, as pessoas evitam de falar com essas pessoas, e aí isso cria um certo preconceito, e a própria pessoa que sofre com esse tipo de doença ou problema, a pessoa acaba se isolando, ou a pessoa acaba entrando num processo de depressão e piorando mais ainda o quadro de saúde. Então, é um tema que é polêmico porque, apesar de ter essa questão da apesar de ter esse problema da estigmatização, quase não falo a palavra, viu? Nós temos que entender que todos os seres humanos têm direito à vida, independente se vem ao mundo com saúde ou não. E para isso, o governo criou algumas políticas de inclusão social. Vamos ver um exemplo, a questão dos deficientes que precisam também ter a oportunidade de estudar. Então, nós temos a PAI, que é uma organização, aí, uma escola especial para deficientes e pessoas especiais, deficientes físicos, deficientes que têm problemas com coordenação motora e até mesmo pessoas que têm distúrbios mentais. E são pessoas que são incluídas através dessas políticas de inclusão social. Então quem abordou por esse lado de que nós temos mesmo que debater esse tema e temos que conscientizar as pessoas que todos têm direito à vida, que todos podem ser incluídos ou de um jeito ou de outro na sociedade e cada um ter a sua vida, viver em paz e trabalhar em paz e ter a oportunidade de trabalho. Então, isso é algo que é um tema interessante porque a conscientização é o foco principal. Por isso que isso vem a ser um tema a ser debatido, porque todos nós como cidadãos, nós temos que lutar pelos nossos direitos e pelos direitos da sociedade de ser democrática para todos. Porque vamos convir, o mundo não é só para um, é para todos. Embora exista o individualismo, eu estou importando só com a minha vida, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Beleza. Só que o mundo, no sentido de políticas, no sentido de governo, né, visa o bem-estar da sociedade como um todo. E dessa forma, todos se beneficiam, todos mesmo.
Porque o ser humano que ele já tem ali resguardado seus direitos, ele vai ter oportunidade na vida. Isso é uma obrigação não só do governo, mas também uma obrigação de todos que de certa forma, direta ou indiretamente, estão envolvidos no processo social. Porque ninguém vive só. Você pode até achar que você tem ali o seu mundo, você está ali isolado. Ninguém está isolado. Todos nós dependemos de serviços. Quando você adoece, você precisa ir ao médico, e o médico estudou para atender pessoas. Existem os serviços particulares, serviços públicos, e de certa forma a sociedade colabora direta e indiretamente uns para com os outros. Não é verdade? Então, nenhum ser humano é uma ilha. Mas ninguém mesmo, ninguém. Ok? Então, é um tema a ser debatido, é um tema que você argumentando com relação a que o governo fez ou tem feito em relação a isso é importante. Se você, no caso, colocou algum dado estatístico ou histórico na sua redação para reforçar ela sobre a questão de políticas de inclusão social, né, e o debate sobre esse tema, depressão, problemas mentais, isso é um tema que tem afetado bastante a sociedade atual, porque muitos casos envolvem pessoas famosas, pessoas que se mataram, né, cantores, inclusive também até artistas e esportistas, né, figuras do mundo do esporte. Então, é uma doença que afeta não só pessoas ricas como pessoas pobres. A doença não escolhe ninguém, né? A doença não poupa, não olha para a condição social de ninguém. Ninguém sabe quem vai ter depressão, ninguém sabe quem sofre depressão, porque muitas vezes quem sofre não fala. Muitas vezes quem sofre de depressão não diz. Muitas vezes a pessoa tem aquele problema de distúrbio mental, ou de ansiedade, ou também de depressão, e a pessoa não fala para ninguém, nem a família sabe. E quando a família vem descobrir é porque já está no estágio avançado, porque não cuidou previamente, aí acaba acontecendo algumas tragédias, né? Então, a redação foi um foco importante, acho que ao lado de trazer isso a público para debate. E a questão de você pensar numa solução para isso é uma questão delicada. Por quê? Porque isso envolve toda a questão familiar. Isso seria algo para que o governo e o Estado e as famílias debatessem em conjunto qual a melhor solução. Claro, já existem algumas leis que amparam a pessoa que tem distúrbio mental. E aí também tem algumas políticas de educação que ajudam, né, que auxiliam na integração dessa pessoa à sociedade. Mas nada melhor do que debater isso para alcançar uma solução onde esse problema seja minimizado o máximo possível, porque acabar com o problema não tem como. Mas a questão de você elaborar uma solução para isso, isso só pode ser resolvido basicamente, né, com um apelo às autoridades que nos representam, vereadores, deputados, senadores, né? Por que não levar isso até o presidente? Para que ele possa olhar mais para esse lado social. O que nós, cidadãos comuns, podemos fazer, o que nós, brasileiros, podemos fazer, é alertar as autoridades e dar uma solução para que as autoridades possam tomar providências. Porque nós, como seres humanos comuns, nós podemos apenas debater, dialogar o assunto e escolher ou encontrar uma solução para esse problema. Mas só quem realmente vai efetivar essa solução é a mão do Estado. Ok? Porque isso é uma coisa que, implementada via lei, é uma solução onde as pessoas com depressão possam ser diagnosticadas previamente através de algum exame psicológico, ou pessoas que têm uma tendência aí ao suicídio, pessoas que já estão no quadro avançado possam ser acompanhadas, medicadas, tratadas. Isso só pode ser resolvido com o meio mais forte que nós temos, que é a mão do Estado. Porque o Estado está presente em todo o território nacional, através das prefeituras, através dos governos estaduais. Então, o Estado pode ajudar a resolver isso com mais facilidade. E também é legal que, se houvesse uma política de conscientização maior
nas famílias, para ajudar as famílias a tratar, a lidar com esse tipo de situação, com parentes que têm esse problema, seria também uma ideia bem legal, bem bacana para resolver esse tipo de problemática. Então, basicamente é isso, pessoal. Se você colocou na sua redação argumentos fortes, indicando e mostrando como o problema começou, como ele está hoje, e o que pode acontecer se esse problema não for solucionado, e se você tratou de dar uma solução para esse problema, para que esse problema venha a ser minimizado com o tempo, através de políticas públicas, então você foi por um bom caminho.